Olá, está no ar a nova temporada do MP Cidadão. De cara nova, o nosso programa vai te dar mais informações, reportagens e também a participação do cidadão. Você vai conhecer os CRAS, que são os Centros Regionais de Apoio Administrativo e Institucional do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Vai ficar por dentro dos principais destaques do portal do Ministério Público, no novo quadro Minuto MP. E a partir de hoje, nós vamos mostrar como utilizar o MP em mapas e como essa plataforma digital pode ser útil ao cidadão. E no programa de hoje, você vai tirar suas dúvidas sobre a intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Também vamos falar sobre improbidade administrativa na área da saúde. E aqui no estúdio, para falarmos sobre as audiências de custódia, nós vamos receber a doutora Somaine Cerruti, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiças Criminais, o CAU Criminal. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, é o Ministério Público mais perto de você. A nossa repórter Patrícia Dantas conversou sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro com o consultor jurídico do MPRJ, o promotor de justiça Emerson Garcia. Ele esclareceu dúvidas sobre o assunto e explicou como será a atuação do MP na intervenção federal. O presidente da República, Michel Temer, decretou intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de Janeiro e nomeou o general do Exército Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste, como interventor no estado. Os senhores sabem que eu tomo esta medida extrema porque as circunstâncias assim exigem. O governo dará respostas duras, firmes, e adotará todas as providências necessárias para enfrentar e derrotar o crime organizado e as quadrilhas. Braga Neto assume até o dia 31 de dezembro de 2018 a responsabilidade do comando da Secretaria de Segurança, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e do Sistema Carcerário no estado do Rio. O que nós vamos tentar fazer é colaborar junto com a segurança pública para otimizar o trabalho dessa segurança pública no Rio de Janeiro. O consultor jurídico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, promotor de justiça Emerson Garcia, explicou o que representa a intervenção federal. A intervenção federal é a medida mais drástica passível de ser adotada numa federação, porque ela suspende total ou parcialmente a autonomia política, quer do Estado, quer do Distrito Federal. O que significa isso? Se nós idealizarmos o Estado como sendo uma casa ela possui vários cômodos, possui cozinha, possui banheiro, garagem, quintal. A intervenção ela pode retirar a administração dessa casa do governador ou retirar tão somente a administração de um desses cômodos. Se nós pensarmos na segurança pública como sendo a cozinha, a intervenção federal decretada no Rio de Janeiro retirou a administração da cozinha do governador e a transferiu para um interventor federal. Emerson Garcia aproveitou para explicar como será a atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro durante o período da intervenção federal. O Ministério Público ele tem uma relação muito estreita com a segurança pública. Afinal de contas, ele é municiado pelas investigações realizadas pela Polícia Civil, ele atua na persecução penal à luz dessas investigações, embora possa realizar investigações por si só, mas ele não está vocacionado a tão somente realizar investigações. Então a atuação do Ministério Público na persecução penal é alimentada primordialmente pela Polícia Civil. Esse relacionamento com as polícias continuará o mesmo. Os atos que o interventor praticar serão atribuídos ao Estado do Rio de Janeiro. Então, se eventualmente o Ministério Público não concordar com algum ato praticado pelo Estado do Rio de Janeiro, na aquisição de bens, na área de segurança pública, ele poderá ajuizar ações coletivas junto à Justiça Estadual para perquirir esses atos. O que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não poderá fazer será praticar nenhum ato de responsabilização pessoal do interventor, porque o interventor é uma autoridade federal, quem será responsável por isso será o ramo competente do Ministério Público da União.
E agora nós vamos falar de uma ação civil pública ajuizada pelo MPRJ por ato de improbidade administrativa na área da saúde. Um esquema que sucateou de forma proposital a saúde do Estado para que fossem feitas contratações em regime de urgência sem necessidade de licitação foi descoberto graças a investigações do Ministério Público. Em entrevista coletiva, o promotor de justiça Vinícius Cavalheiro esclareceu os detalhes que levaram à investigação contra o ex-governador Sérgio Cabral e os ex-secretários de Estado de Saúde Sérgio Cortes, Marcos Esner Musafir e Felipe Peixoto, além de outros 12 servidores do Estado, uma empresa, um consórcio e 4 executivos, sendo que um deles é o empresário Arthur César de Menezes, mais conhecido como Rei Arthur. Então tivemos que retroagir a documentos aí que datavam de 2007, onde então nós verificamos que a partir do momento que o Estado decretou a calamidade na saúde, isso já em janeiro, se não me engano, de 2007, isso propiciou uma série de contratações com dispensa de licitação e que acabaram nesse aspecto específico, né, da gestão dos materiais, insumos e medicamentos do Estado, atribuindo a uma empresa chamada TCI File. Essa empresa, agora, no final da investigação, no ano passado, descobrimos, a partir da obtenção dos documentos obtidos através da colaboração, a qual nós aderimos, do senhor César Romero, de que, na verdade, a TCI ela era uma empresa que estava umbilicalmente ligada ao doutor, já naquela época, ao doutor Arthur. De acordo com a promotoria, os denunciados realizaram contratos para manutenção de serviços de estocagem, distribuição, armazenamento e destinação final de medicamentos, produtos e materiais médico-hospitalares que resultaram em prejuízo aos cofres do Estado. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve na Justiça a cassação de bens e contas bancárias de Sérgio Cabral, Rei Arthur e outros acusados de causar prejuízo com a compra, estoque e descarte de medicamentos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro requereu a condenação dos réus. De acordo com o artigo 12 da Lei Federal número 8.429 de 92, a suspensão dos direitos políticos, ao ressarcimento dos danos ao erário e a proibição de contratar com o poder público. O MPRJ também demanda em pedido cautelar a perda dos valores acrescidos ilicitamente pelos réus, a quebra dos sigilos fiscal e bancário e o sequestro dos bens que forem suficientes para sanar o dano ao Tesouro Estadual e a nulidade de todas as rúbricas orçamentárias discriminadas como restos a pagar da unidade gestora do Fundo Estadual de Saúde, que tenham como beneficiárias as empresas envolvidas na ação. E agora nós temos a estreia do quadro Minuto MP, com os principais destaques do portal do MPRJ. Patrícia Dantas, quais são os principais destaques do portal MPRJ? Olá, José Fernandes. O Minuto MP desta semana vai dar destaque ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e a Subsecretaria de Inteligência, que prenderam o major da Polícia Militar, João Alexandre Assad, que também é cardiologista no Hospital da Polícia Militar. O major foi denunciado pelo GAECO por cobrar propina de empresários para direcionar contratos de fornecimento de stents para a unidade de saúde. Outra notícia é que o MPRJ assinou um termo de ajustamento de conduta para a edição de nova norma técnica na instalação de gás e aquecedores no Rio. E para finalizar o Minuto MP, o Ministério Público recebeu representantes da Unicef para debater sobre homicídios de crianças e adolescentes. Estes foram os destaques do MP desta semana. É com você, José Fernandes. E agora fique atento às dicas para utilizar o MP em Mapas, essa ferramenta totalmente desenvolvida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Vivemos na era do conhecimento e é preciso construir um novo modelo de justiça, mais ágil, produtivo e flexível.
Com esse objetivo, o MPRJ desenvolveu a plataforma digital de compartilhamento de dados MP em Mapas, que reúne informações sobre a realidade estadual, realiza estudos para auxiliar no trabalho de promotores e de procuradores de justiça. O MP em Mapas possibilita aos membros do MPRJ uma atuação integrada, aproximando-os de instituições públicas e privadas, bem como de todos os entes da sociedade civil, tendo como objetivo superior a proteção dos direitos dos cidadãos. O MP em Mapas ele é um portal de dados abertos com foco no cidadão e na atuação do promotor de justiça, para dar dados, insumo para atuação tanto do membro como também conhecimento da população sobre regiões, sobre local ou algum assunto ou matéria. Para tanto, o MP em Mapas elabora diagnósticos científicos por meio de dados abertos, que são garantidos pela Lei de Acesso à Informação, visando a criação de análises que servirão de base para estabelecer planos de ação. Todos os dados estão disponíveis para o acesso de cada cidadão. Ficou animado para começar as pesquisas? Anote o endereço que está na base do seu vídeo e veja o estado do Rio de Janeiro de uma maneira que você nunca viu. A gente vai fazer um pequeno intervalo, não saia daí, porque o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o segundo bloco do nosso MP Cidadão. E agora nós vamos falar sobre as audiências de custódia. Aqui no estúdio está conosco a doutora Somaine Cerruti, ela que é coordenadora do CAU Criminal, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminal. E agora temos a pergunta do cidadão sobre o nosso tema. Acompanhe. Meu nome é Raíssa, eu sou estudante de marketing e eu queria saber para que funcionam as audiências de custódia. Doutora Somaine. As audiências de custódia são audiências judiciais que ocorrem na presença de um juiz, de um membro do Ministério Público, um promotor de justiça e um defensor público ou advogado, e é a oportunidade que o preso tem de, num curto espaço de tempo, ser ouvido pela justiça antes mesmo de que se discuta o mérito da questão, ser ouvido sobre a situação da prisão. Elas têm basicamente duas finalidades. Elas servem para que o juiz possa analisar a necessidade e a legalidade daquela prisão e permitem também que se faça uma avaliação do trabalho da própria polícia. É possível verificar ali se existe alguma alegação de maus tratos ou até de tortura. Então, nesse sentido, elas têm uma vertente importante para a defesa no momento em que o réu tem o réu ainda não, o preso ainda tem o primeiro momento para falar na presença de um juiz da sua prisão, e também serve para que o Ministério Público faça um controle da polícia, porque cabe ao Ministério Público o controle externo da atividade policial. E quais os desdobramentos ou resultados de uma audiência de custódia? Em relação à prisão, o juiz vai averiguar, ouvidas as partes, se aquela prisão inicialmente é legal. E, em sendo legal, se essa prisão é necessária ou se ela pode ser convertida em alguma outra medida cautelar, como uma liberdade provisória, com alguma medida de comparecimento periódico ao juízo, de afastamento das testemunhas ou da vítima, o que se fizer necessário no caso concreto. E como é que eram realizadas essas audiências, doutora Somaine, no passado, antes da gente ter essa configuração? Essas audiências são novidade para a gente. Elas aqui no estado do Rio de Janeiro começaram em setembro de 2015 e elas vieram em razão de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Houve uma resolução também do CNMP e cada estado da federação fez a sua resolução. Então, as audiências de custódia aqui no Rio de Janeiro, elas se pautam na resolução do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Cada estado fez a sua e nós temos algumas variações. Isso, na verdade, é até uma crítica que é feita pela doutrina e também pelas partes que atuam, de não haver uma uniformidade a nível nacional. Mas, de qualquer forma, elas foram criadas, elas têm por base pactos internacionais que o Brasil firmou, mas pactos que foram firmados há muito tempo. Elas foram implementadas somente agora, mas elas têm
começaram aqui no estado do Rio de Janeiro, somente na capital, com 10 delegacias e foram expandindo, mas um modelo novo foi criado com essa nova gestão do Tribunal de Justiça e atualmente, se não me engano, nós somos o primeiro estado da federação a ter audiências de custódia em todo o território do estado. Pois é, essa era uma pergunta que eu iria fazer, se todas as cidades, toda a estrutura do estado tá já abrangida por essa obrigatoriedade. Nós temos um modelo que me parece bastante interessante. Inclusive, a presidente do Conselho Nacional de Justiça, presidente também do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, esteve, se não me engano, semana passada, há pouco tempo, aqui no Rio de Janeiro, e foi ver umas audiências de custódia aqui no estado do Rio e disse que o modelo é muito bom. Que modelo é esse? O Tribunal de Justiça chamou os outros atores que também atuam nessa área, chamou o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, o Conselho Penitenciário, a SEAP, a Polícia Civil, todos nós estamos reunidos num comitê para organizar. Dentro disso, foi questionado a própria SEAP, que é a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, quais seriam as suas portas de entrada no sistema. A SEAP apontou 3 portas de entrada: Campos, no norte do estado, Benfica, aqui na capital, e Volta Redonda, no sul do estado. Então, os presos do estado inteiro, não importa em que cidade sejam presos, eles são levados inicialmente para esses 3 lugares. Então, nesses 3 lugares foram montadas as centrais de audiência de custódia, com juízes, promotores, defensores e livre acesso aos advogados que tiverem casos lá. E aí, num momento razoável, a gente procura que seja dentro de 24 horas, às vezes não é possível, mas num prazo curto, eles são levados, então, à presença de um juiz para audiência de custódia. Depois disso, a SEAP pode remanejá-los dentro dos outros presídios por conveniência da administração penitenciária. Mas esse modelo permite que haja menos deslocamento de presos. Ao invés dos presos se deslocarem para os juízos, já tem toda a estrutura de uma audiência, juiz, advogado, promotor, num local só. E quantos promotores estão envolvidos nesse programa? Bom, no começo da gestão do Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussin, e eu trabalho com ele, sou coordenadora dele, nós percebemos que havia uma dificuldade, porque como as audiências eram recentes, mês a mês a nossa movimentação tinha que indicar promotores. Então foi criado um grupo. Criado o grupo foi criado inicialmente com 3 promotores. Esse grupo, ele permitiu que a gente conseguisse usar melhor os dados, porque dados que passavam pela gente com a variação de promotores, a gente não tinha isso, não era tão fácil. Com a criação do grupo, a gente começou a ter promotores que não ficavam só um mês e saíam, eles acompanhavam. Com isso, podia-se fazer um ajuste fino no trabalho do próprio Ministério Público. Nós temos lá um grupo de servidores excepcionais, muito dedicados, que chegam mais cedo, eles fazem avaliação de todo o procedimento que vai ser necessário para instruir o feito para a audiência. O que isso significa? Tirar a folha de antecedentes criminais, fazer uma avaliação dessa folha, um esclarecimento, porque às vezes está apenas indicado que tem um outro processo, mas ver como é que está esse outro processo. O réu pode estar nesse processo foragido, ele pode estar nesse processo como revel. É possível avisar no cartório desse outro processo que o réu está lá preso. E existe um oficial de justiça, que o Tribunal de Justiça já deixa lá também, que pode fazer isso, pode intimar e citar o réu sobre qualquer outro processo que tenha lá. Então, os funcionários chegam mais cedo, fazem toda essa avaliação, levantam os dados, os documentos, instruem o processo para os promotores poderem fazer as audiências. Os defensores públicos também chegam lá mais cedo, fazem toda a oitiva, eles têm que ter uma conversa prévia com os acusados antes deles serem levados ao juiz. Os advogados, eu digo defensores muito, porque mais de 90% dos casos são de defensoria, mas os advogados também têm o mesmo espaço reservado lá, tem a sala da OAB, tem a sala da defensoria, tem a sala do Ministério Público, e atualmente aqui em Benfica nós temos 6 salas de audiência. Então 6 juízes, 6 promotores e 6 defensores todos os dias estão lá. O nosso grupo, infelizmente, ainda não pôde crescer por uma questão administrativa, nós temos falta de promotores no momento. Então nós temos um grupo de 3 fixos e a movimentação todos os dias verifica, dentro das possibilidades, outros 3 promotores para serem alocados lá. Olha, a gente vai fazer um último intervalo, não saia daí, MP Cidadão volta já já.
E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje nós estamos debatendo as audiências de custódia. É uma crítica que se faz às audiências que elas proporcionam a saída em massa de pessoas que são presas em flagrante delito e até em crimes graves. É pertinente essa crítica, doutora Somaine? Essa crítica, no momento inicial das audiências de custódia, ela foi mais forte. No momento inicial, a gente percebeu que com a criação das centrais da audiência de custódia, houve realmente um aumento de solturas. Eu acho que depois da criação do grupo, nós conseguimos acompanhar isso um pouco melhor, porque o grupo faz os recursos de todos os casos em que ele discorda. Houve um equilíbrio depois. No primeiro momento houve mais solturas que o Ministério Público achou indevidas, que a gente recorreu, casos de pessoas presas com armas de fogo, com um volume grande de drogas, que para nós é inaceitável, a gente recorreu e conseguimos em alguns casos reverter até evitando a saída dessa pessoa, o que é muito difícil, Zé, é muito difícil a gente conseguir evitar essa saída depois que o juiz dá a decisão, porque o promotor recorre em audiência, o recurso adequado, no caso, é um recurso em sentido estrito, que não tem efeito suspensivo, é necessário que o promotor termine as audiências e faça um novo recurso, seja uma ação cautelar inominada, seja um mandado de segurança, isso se discute ainda no país, a gente entende que é uma cautelar, e ele tem que ir ao desembargador de plantão, para aí convencer o desembargador de plantão, tudo isso num tempo que permita que não tenha sido feita a libertação do preso. Então, foram alguns casos que a gente conseguiu, a gente não tinha há muitos anos jurisprudência favorável no Tribunal de Justiça nesse sentido, e eu acredito até que em razão de algumas solturas que foram por situações que a gente achou que eram graves, a gente conseguiu em algumas situações evitar essa soltura. É possível a gente dizer que o fato de termos uma superpopulação carcerária, que isso acaba influenciando também nesse comportamento do judiciário de, olha, está lotado lá, não tem como colocar mais gente, eu vou flexibilizar aqui no que tange a minha área? É indiscutível que a gente tem uma superpopulação carcerária, mas a gente tem que questionar por que nós chegamos a esse ponto. Há décadas não há aportes de valores para a criação de vagas no número necessário. A população cresceu, houve um aumento muito grande dos crimes, especialmente dos crimes violentos, e a gente não precisa de estatística nenhuma para comprovar isso. Todo cidadão fluminense percebe isso na sua cidade. Esse recrudescimento da violência não precisa de provas de estatística. Ele está aí para ser sentido por todos nós que vivemos apavorados. Então, dizer que o encarceramento é a razão de soltar, eu acho que pessoas de boa fé verificam que as prisões estão lotadas e ficam tentando evitar levar pessoas para lá. Por outro lado, é necessário que haja um equilíbrio nesse pensamento, é necessário que se pense na sociedade, naquelas pessoas ordeiras que estão vivendo as suas vidas de forma regrada e que não cometeram crime nenhum e se sentem cada vez mais assustadas com liberdades prematuras, especialmente em situações de crimes violentos. A gente teve casos de prisões que foram relaxadas ou dada a liberdade com pessoas presas com armas de fogo. Armas de fogo são a causa básica da nossa insegurança, da nossa sensação de crimes violentos. Então, dizer que a superpopulação carcerária pode estar na cabeça de um juiz que pensa no momento de soltura, eu acho que sim. Por outro lado, essa superpopulação carcerária, ela não é por acaso, ela é fruto de anos de descaso na área da administração penitenciária. É verdade que nós temos aqui no Rio de Janeiro um grupo de promotores e de juízes que estão trabalhando justamente para preservar o interesse público quando essas decisões de soltura elas acabam sendo muito danosas na visão dos envolvidos? Nós temos o grupo de promotores que está lá, ele faz esse trabalho, porque só eles podem fazer naquele momento. Não sei, eu acho que todos os promotores do Estado do Rio de Janeiro, quando se deparam com uma decisão que entendem que não está em conformidade com a lei ou com os melhores interesses da sociedade fluminense, recorrem sempre. Doutora Somaine, nós temos aí, agora, como a senhora falou, que o uso de armas, ela passa a ser um crime mais violento, né? A simples posse, né? Não era o caso de se jogar um pouco mais duro nesses casos? Olha, nós no Ministério Público não escrevemos as leis, a gente tem que
colocá-las em prática. Eu acho que é evidente, há muitas tentativas no Congresso Nacional de fazer um endurecimento a esse tipo de crime. Me parece que é mais do que devido, porque é o tipo de delito que a gente sente na população no dia a dia mais medo. A gente tem tido no Rio de Janeiro assalto à banca de jornal com fuzil. Eu não tenho conhecimento de outras cidades no mundo em que isso ocorra. E essa questão de se soltar o indivíduo que foi preso em flagrante, até em crimes de relativa violência ou crime de violência, a senhora acha que acaba desencorajando muito a polícia a trabalhar? Mesmo nos casos em que o promotor concorda com a liberdade, eu entendo a situação do policial. O policial acabou de prender a pessoa em flagrante e a pessoa sai no mesmo dia. Mas, voltando à situação da superpopulação carcerária, que ainda que seja uma situação de falta de zelo das autoridades que podiam ter feito criação de vagas, podiam ter feito aportes de valores, nem todo mundo vai poder ficar preso. Então, a gente tem que realmente reservar, nesse momento que temos poucas vagas, a prisão para situações de delitos violentos. A gente tem recorrido, sim, mas a gente recorre daqueles casos em que os delitos são com violência, com grave ameaça. O furto, por exemplo. Às vezes a pessoa já teve até outras passagens por furto. É razoável que o policial que está sempre numa determinada área, já conhece aquela pessoa, já prendeu uma, já prendeu outra vez e continuam soltando. Eu até entendo. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar de acordo com o que a gente tem. Não dá para botar todo mundo lá dentro agora. A gente fica inconformado quando é casos de violência, quando é casos de tráfico, porque às vezes as pessoas dizem, mas o tráfico não tem violência ou grave ameaça. Mas são os grupos de tráfico, são as grandes facções do tráfico que trouxeram esse armamento pesado para o Rio de Janeiro. Então nós entendemos que no entorno do tráfico gravitam delitos muito violentos. O tráfico não pode ser visto como um delito de menor importância, tanto que ele é equiparado a delito hediondo. Bom, o programa está muito bacana, mas infelizmente o nosso MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação da doutora Somaine Cerruti, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminal, o CAU Criminal. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, mandar críticas e sugestões para o nosso e-mail, que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço e até lá.